Oi, e aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês, onde eu tô sempre contando, gente, casos insanos, como o nome já diz, né? Então, se é a primeira vez que você tá passando aqui, eu te faço o pedido. Assiste esse vídeo até o final, daí se você gostar, você se inscreve, dá um like e mostra assim pra todo mundo, viu? Eu sempre peço pra vocês comentarem alguma coisa aqui pra mim lá responder, e hoje eu quero que vocês comentem pra mim qual foi o caso que deixou você mais pensativo? Sabe aquele caso que você ouviu e que ficou na sua cabeça durante vários dias? E é isso, sua aviso entrega e recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Eloá Cristina Pimentel nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 5 de maio de 1993 e na época dos fatos ela tinha 15 anos de idade. Seu pai era um ex-cabo da PM chamado Everaldo Pereira dos Santos e a sua mãe se chamava Ana Cristina Pimentel, que trabalhava numa creche na época dos fatos. A Eloá também tinha um irmão mais novo chamado Douglas. A família toda morava então no bairro Jardim de Santo André, em Santo André, na Grande São Paulo. A Eloá foi descrita por amigos e familiares como uma menina muito meiga e doce e carinhosa. Ela era aquele tipo de pessoa que não conseguia ver maldade em ninguém, então ela se dava bem com todo mundo, ela sempre queria ver assim o lado melhor das pessoas, o lado bom. E por mais que às vezes as pessoas avisassem ali pra ela que essa pessoa não era tão legal, ou que fulano era isso e fazia aquilo, ela sempre tentava ver o melhor daquela pessoa. Isso era uma qualidade dela também, às vezes, que também às vezes poderia ser um defeito, né? E um fato curioso sobre a Eloá é que ela teve seu primeiro namorado com apenas 12 anos de idade. Ele se chamava Lindenberg Fernandes Alves, veio morar em São Paulo com 2 anos de idade junto com a mãe e suas duas irmãs. Antes eles moravam na Paraíba. Então eles moraram em uma periferia de São Paulo e o Lindenberg começou a trabalhar de carregador em uma transportadora durante a semana. E finais de semana ele trabalhava de entregador de pizza. Como eu disse, ele foi o primeiro namorado da Eloá, mas ela não foi a primeira pessoa ali que ele teve uma relação. E aí eles começaram a namorar escondido ali meio que dos pais, porque como eu falei, eles tinham uma diferença de idade grande. Eu não sei ao certo qual a idade que o Lindenberg tinha quando começou com a Eloá, mas ele era bem mais velho que ela. E aí a mãe dela acabou descobrindo que ela tava tendo esse relacionamento. Ela ficou assim, gente, em choque, né? Porque ela nunca imaginou que a Eloá tão nova já tinha um namorado e tal. Mas aí ela aos poucos foi aceitando aquilo ali e resolveu chamar o Lindenberg lá pra casa deles pra conhecer, pros pais conhecerem ele. E aí ele foi jantar lá, eles conheceram e até que gostaram bastante dele. E aí aos poucos, durante os anos, né, que eles tiveram esse relacionamento, os pais da Eloá começaram a criar um afeto muito grande pelo Lindenberg, gostaram muito dele. Os pais colocaram, né, algumas regras, alguns limites nesse relacionamento deles, até porque a cabeça deles era muito diferente da outra, gente. Era como se fossem dois mundos diferentes, então eles tinham que ir com calma. Outro fato sobre eles é que eles moravam, Lindenberg e Eloá, no mesmo bairro, ali no mesmo conjunto de apartamentos, tanto que dava do apartamento do Lindenberg dava pra ver o apartamento da Eloá pela janela, era assim, bem pertinho. Eles namoraram durante anos e era aquele típico namoro vai e volta, sempre eles estavam terminando, voltando, terminava, voltava. E na maioria das vezes, quem terminava o namoro era o Lindenberg, então a Eloá sempre estava correndo atrás dele, ela era louca por ele, então ele terminava ali com ela, mas ele tinha essa consciência que logo ela voltaria, pedia para reatar, então ele meio que já estava acostumado com isso. Só que chegou um ponto desse relacionamento que a Eloá já estava cansada disso, então eles terminaram e ela não foi atrás dele pedindo para voltar, e ela estava decidida que ela não queria mais continuar com ele. Ela também disse que ele estava tendo algumas atitudes estranhas, que ele estava começando a se tornar um cara violento e ela não estava mais curtindo esse namoro, então ela comentou isso com a mãe dela e disse que dessa vez ela não voltaria mais e que seria um ponto final. Então, como a Eloá não tinha
pedido para voltar correndo com o Lindenberg e ele achou isso estranho. E aí ele começou a mudar o comportamento, ele começou a seguir ela. Então ela ia pra escola, ela estudava durante a tarde, ela ia pra escola. E aí quando saía da escola, o Lindenberg ficava passando por lá todos os dias com a moto dele e ficava encarando ela. Tipo, ele não descia da moto, ele não ia falar com ela, mas sempre que ela saía, ele passava ali como se ele quisesse dizer que ele tava de olho, que ele tava por perto. E a Eloá começou a ficar um pouco assustada, começou a ficar um pouco intimidada com essas atitudes dele. E na época, né, dos que aconteceu, os fatos, o Lindenberg estava com 22 anos de idade. Então, no dia 3 de outubro de 2008, a Eloá acordou com um pressentimento ruim. Ela até disse pro irmão dela não abrir a porta caso o Lindenberg aparecesse atrás dela durante a tarde. Já tinha um tempo que eles tinham terminado. Então a Eloá saiu para ir para a escola e o Douglas ficou em casa sozinho, como de costume, durante a tarde, enquanto os pais trabalhavam. E aí o telefone começou a tocar várias vezes, várias vezes. As ligações foram ignoradas pelo Douglas muitas vezes, até que ele acabou atendendo o telefone. Quando ele atendeu, era o Lindenberg atrás dele lá. E aí ele começou a conversar com o Douglas, dizendo que estava um pouco chateado, que ele precisava conversar. E aí o Douglas acabou ficando com dó, né? Ele já se conheceu, ele já tinha muitos anos, como eu falei pra vocês. A família da Eloá criou um afeto muito grande pelo Lindenberg. Então o Douglas acabou ficando com dó e deixando o Lindenberg até lá para eles conversarem. Então durante a tarde eles conversam e aí já tá quase dando a hora da Eloá chegar da escola. Então o Douglas pede pro Lindenberg para eles saírem dali e irem para outro lugar terminar essa conversa, porque ele tinha dito pra Eloá que não ia abrir a porta, que se a Eloá chegasse lá e encontrasse o Lindenberg, ela ia ficar muito chateada. Então ele disse que é ok. E aí de moto, eles vão até uma pastelaria, terminam essa conversa deles, ficam juntos. E aí o Douglas pede pro Lindenberg levar ele pra casa de volta, que ele tem algumas obrigações pra fazer. Então o Lindenberg diz que é ok, então o Douglas sobe na garupa da moto e eles saem de lá. Só que o Lindenberg não leva o Douglas pra casa, e sim pra uma represa que tinha lá. E aí eles descem da moto, o Lindenberg atende o telefone que começa a tocar. E aí ele fala pro Douglas que ele tem que fazer algo antes deles chegarem em casa, que ele tem que buscar um amigo dele, que ele tá precisando ajudar alguém, sabe? Ele inventa assim, como se fosse uma desculpa, que ele tem que pegar alguém. E aí ele disse pro Douglas ficar nessa represa esperando, que ele ia precisar, como a moto só tem 2 lugares, né? Ele ia precisar levar uma pessoa em tal lugar e precisava da moto. Enfim, gente, ele deu, enfim, as declarações dele. E aí o Douglas disse que tudo bem, que esperaria ele. E o Lindenberg disse que voltaria muito rápido. Então ele sai de lá, deixa o Douglas. E nisso, gente, se passam 30 minutos. O Douglas já estava cansado de esperar o Lindenberg voltar. E como ele tinha obrigações para fazer, ele tinha alguma coisa importante para fazer naquele dia, ele resolve voltar para casa andando. Ele estava um pouco longe de casa, assim, mas não era tão longe. Se ele fizesse um esforço, ele conseguia ir andando, e foi o que ele fez. Ele ia fazer ali uma caminhada em torno de 40 minutos. Como já era de se suspeitar, essa história do Lindenberg era toda uma furada. Na verdade, ele foi até o apartamento da Eloá. Nisso, o Douglas voltou para casa caminhando. E quando ele chega lá, a porta está trancada. E aí ele bate, ele chama, mas ninguém aparece. Parece que ninguém está em casa. E é o que ele imagina, que todo mundo saiu. Então ele senta nas escadas e resolve esperar ali quem chegar primeiro, né, para abrir a porta para ele. Então às 6 horas da noite o pai dele chega e encontra o Douglas na escada e pergunta o que ele tá fazendo ali. E aí ele diz, né, que enfim, todo mundo saiu, que ele tá trancado e que ele não tem a chave. E aí o pai dele vai até a porta. E quando o pai dela vai entrar, ele escuta um grito vindo de dentro do apartamento dele. E a voz do Lindenberg, ele diz pro pai dela não entrar, que ele tá lá com alguns amigos da Eloy com ela e que ele tá armado e que não é pro pai dela tentar fazer nada. Então, gente, assim, o pai dela não entra, né, porque ele temia que ele pudesse fazer alguma coisa, ele preferiu acreditar nas palavras dele. E aí o pai dele começa a esperar, mas nada acontece, e aí ele resolve ligar pra polícia e informar o que tá acontecendo. Nisso já se forma um pequeno tumulto ali na frente dos moradores, até do mesmo prédio. Enfim, começa a chegar várias pessoas. Então chega o primeiro policial no local. Isso aí já fazia algumas poucas horas que o Lindenberg estava ali dentro com a Eloy e os seus supostos amigos, né, que ele tinha falado que tinha lá dentro. E aí esse policial vai até a porta, tenta conversar, tenta convencer ele.
e aí ele dispara contra esse policial. Então o policial, vendo que a situação é bem mais séria do que ele imaginava, ele resolve chamar mais policiais, reforço. Nisso, aquela pequena multidão de pessoas começa a se tornar uma grande multidão de pessoas, a mídia começa a chegar no lugar, então aos poucos, e muito rápido, eu quero dizer, né? Isso aí foi se tornando gigante, todo mundo começou a transmitir isso, todos os canais de TV. Isso aí realmente foi algo que parou o Brasil. Eu me lembro, eu era criança e só passava isso na TV o tempo todo, a TV transmitia isso o tempo todo. E aí já faziam por aí 7 horas, já que o Lindenberg estava ali prendendo todo mundo. Então lá dentro estavam Lindenberg, a Eloá, a melhor amiga dela chamada Nayara, o namorado da Nayara chamado Vitor e o Iago. Então, algumas horas depois disso, antes da meia-noite, o Lindenberg decide soltar os dois rapazes, o Vitor e o Iago. Então, quando os garotos saíram, a imprensa foi toda em cima dele, aquele monte de pessoas, porque todo mundo queria noticiar em primeira mão o que estava acontecendo, pegar ali o depoimento dos garotos. E aí eles disseram que, enfim, o Lindenberg estava ali, mantendo eles presos e que eles obedeciam tudo que ele mandava, e dizem que ele estava um pouco agressivo, que chegou até a bater neles. Eles falaram poucas coisas e tal, mas foi essas primeiras declarações. Dentro do apartamento ficou então a Eloá, Nayara e o Lindenberg. O Lindenberg tinha um celular com ele, que a polícia conseguiu o número, então a polícia ligava e falava diretamente com ele, tentava convencer ele de acabar com aquilo tudo. Eles faziam algumas negociações ali. E um dos pedidos que o Lindenberg fez foi que ele queria falar com a mãe da Eloá. Então a polícia coloca a mãe dela para falar no telefone com o Lindenberg. E aí ele diz para ela esquecer a filha, que a Eloá não vai sair de lá com vida, que era para eles ficarem juntos, que se ela não vai ficar com ele, não vai ficar mais com ninguém, e que ele vai dar fim na vida dela ali mesmo, para ela se conformar com essa situação. Como eu falei para vocês, se tornou um caso muito grande, a mídia cobriu isso o tempo todo, e aí as pessoas começaram a fazer os seus questionamentos sobre o caso, e um deles foi por que a polícia não invadiu o apartamento até aquele momento, né? Porque não era tão difícil assim de entrar, não era tão difícil de derrubar a porta ou entrar pela janela, não era um apartamento ou uma casa muito reforçada. Se eles quisessem, eles conseguiriam fazer isso sim. Então Lindenberg era só um. E aí a polícia, em resposta a isso, disse que eles estavam tentando fazer as coisas da forma mais pacífica possível, para que tudo terminasse numa boa, ninguém corresse risco de nada. Então eles acreditavam naquele momento que eles conseguiriam convencer o Lindenberg a soltar as meninas. A polícia até contou que eles tinham uma estratégia para isso, que era vencer ele pelo cansaço. Então eles cortavam luz, eles paravam de mandar comida, eles faziam tudo isso porque eles achavam que, enfim, eles passando necessidade, o Lindenberg ia acabar cedendo. Mas mesmo eles fazendo isso, não adiantou nada, o Lindenberg continuou lá com as meninas e ele não se rendia. Outra coisa por qual a polícia foi questionada na época foi por que eles não dispararam contra o Lindenberg. Algumas vezes ele aparecia ali na janela para falar algumas coisas. E aí as pessoas questionaram que se tivesse alguém ali, um profissional mirando sempre na janela, eles conseguiriam parar o Lindenberg, mas isso não foi feito. Mas enfim, a resposta da polícia foi a mesma, eles queriam fazer tudo na tranquilidade, de uma forma mais pacífica possível. O Lindenberg quase não dormia, e se dormia era muito pouco. Sempre que as meninas acordavam, né, ele já estava acordado, não importava assim a hora que elas levantassem, ele já estava acordado, então assim, ele devia estar muito, muito cansado. O Lindenberg e a Eloá também discutiam algumas vezes, né, sobre essa situação, e a Nayara sempre tentava acalmar os ânimos, né, porque ela temia que alguma coisa pior poderia acontecer, eles com os ânimos alterados, já que estavam todo mundo cansado, o Lindenberg estava naquele estado ali impossível, então se ele ficasse mais nervoso, podia acontecer algo pior, ela imaginava. Então sempre que eles discutiam, ela tentava apaziguar ali a situação. O clima lá era tão tenso que por algumas vezes a Eloá pediu e implorou pro Lindenberg tirar a vida dela logo, porque ele dizia que ia fazer isso de qualquer jeito, então ela queria que fosse logo que ia acontecer, então que acontecesse, porque ela não aguentava mais aquilo, não aguentava mais às vezes ficar passando fome, ficar ali naquela tensão toda. Então já fazia isso há alguns dias. A mídia, a imprensa ficava do lado de fora, cobrindo tudo o tempo todo, transmitindo. Então eles saíam de lá bem tarde, umas 10 e pouco da noite, quando eles viam que o Lindenberg não ia mais falar nada, ou eles iam dormir.
E aí, no outro dia, né, bem cedo, eles também já estavam lá, eles queriam, assim, que alguma coisa acontecesse para eles cobrirem em primeira mão. Num desses dias, o Lindenberg disparou contra a imprensa, mas por sorte não pegou em ninguém, ficou tudo bem. E nesse mesmo dia ele deixou a Nayara e a Eloá aparecerem um pouco na janela pra todo mundo ver que tava tudo bem com elas, que ele não tinha feito nada. E aí elas apareceram na janela, assim, uma de cada vez, fazendo um sinal de positivo, que tava tudo ok. E aí ele já colocou elas pra dentro e fechou a janela, foi tudo muito rápido. Então já faziam 50 horas de sequestro quando o Lindenberg fez uma entrevista ao vivo com a jornalista Sônia Abrão, que passou no programa dela. Ela fez essa entrevista com a Eloá e com o Lindenberg, o que na época e até hoje foi bastante criticado, gente, porque assim, eu não sei nem o que dizer pra vocês, mas parecia que ele tava se tornando uma celebridade, sabe? Dando entrevista e tal. Era muito esquisito. Então, do nada, às 10h50 da noite, o Lindenberg resolve soltar a Nayara, o que pra muita gente foi um alívio. Essa parte é bem intrigante porque a polícia resolveu colocar a Nayara pra falar com o Lindenberg, pra tentar negociar com ele a soltura da Eloá. Algumas pessoas não gostaram muito dessa atitude da polícia, porque ela tinha acabado de sair de lá, então já colocaram a menina assim pra tentar convencer o Lindenberg dele liberar a Eloá. E aí eles deixaram que a Nayara subisse até as escadas que levavam pro apartamento enquanto ela falava com ele no telefone. Só que a polícia falou pra ela não subir tanto, tão perto da porta. E aí o Lindenberg ficava falando, eu não tô te ouvindo, o sinal tá ruim, sobe mais, vem mais pra cá pra cima. E aí a polícia falava pra ela não ir. E dava pra ver ela subindo porque as escadas eram pelo lado de fora do apartamento. A Nayara não escuta o conselho da polícia e ela resolve subir até a porta. Então quando ela chega lá na porta, o Lindenberg abre e aí ele tá apontando a arma pra Eloá. E aí ele fala pra Nayara entrar de novo. Então ela entra e ele fecha a porta. Foi muito questionado por que a Nayara não escutou a polícia, por que ela subiu tão perto, não era pra ela ficar tão perto assim. Mas muita gente acredita que na cabeça dela, ela acreditava que ela conseguiria convencer ele e que ela sairia de lá com a Eloá, sabe? Ela era uma menina nova, gente, assim, não dá pra saber o que passa, não dá pra julgar, mas provavelmente ela achou que ela conseguiria convencer ele. Então já faziam 4 dias que o Lindenberg tava com a Eloá trancado no apartamento e aí a polícia já não sabia mais o que fazer, então eles resolveram tomar uma atitude extrema, porque tudo que eles fizeram dessa forma pacífica, de tentar convencer ele, de cortar recursos, não estava adiantando em nada. E teve um ponto-chave para a polícia resolver mudar de atitude de uma hora para outra, porque eles tinham conversado com o Lindenberg pelo telefone depois que ele pegou a Nayara e colocou de volta no apartamento. E ele disse que libertaria as duas nesse 4º dia, né? E aí ele ligou pra polícia, a polícia achou que era pra falar, que ele já ia soltar e que tava tudo bem. Só que aí ele disse pra polícia que não ia mais soltar ela e que ele tinha mudado de ideia. Então já faziam 100 horas que a Eloá estava trancada e o Lindenberg pega uma mesa grande e arrasta até a porta e nesse momento a polícia explode a porta. Eles tentam entrar bem rápido no apartamento, mas eles não conseguem entrar com tanta rapidez porque a porta não caiu por causa da mesa que o Lindenberg botou. Nesse curto período de tempo em que a polícia está tentando entrar pela porta que não caiu, o Lindenberg dispara 2 vezes contra Eloá e 1 vez contra Nayara. Mais policiais tentam entrar pela janela e aí o primeiro policial que entra é pela janela e aí ele dispara contra o Lindenberg uma bala de borracha. Mas a bala acaba não pegando, pega na parede. O Lindenberg em nenhum momento disparou contra a polícia ou, sei lá, fez qualquer gesto contra os policiais. Ele ficou só parado, esperando. Isso porque o objetivo dele ali já tinha sido concluído. O que deu a entender era que o que ele queria desde o início era se livrar da Eloá. Então, pra ele, o resto parecia que não importava em nada o que ia acontecer com ele. O que ele queria fazer ali, ele fez, então ele não teve nenhuma reação contra a polícia. Quando eles conseguem derrubar a porta, a Nayara sai de lá correndo e ali nas escadas ela já é socorrida, ela já é atendida, já tinha pessoas ali esperando. E aí, poucos minutos depois, a polícia sai de lá com alguém em cima de uma maca e todo mundo pensou no começo que era o Lindenberg que estava ali, mas na verdade era a Eloá. A Nayara foi a primeira a chegar no hospital, ela foi atingida no maxilar, mas ela também não correu nenhum risco, estava tudo bem com ela, só foi um ferimento.
A Eloá chegou alguns minutos depois da Nayara e o estado dela era super grave, ela estava desacordada e ela foi direto para a sala de cirurgia. Depois da cirurgia, ela entra em coma em estado irreversível e é internada. Voltando um pouco para a hora do resgate das garotas, a polícia afirma que eles só derrubaram a porta depois que eles ouviram o primeiro disparo do Lindenberg. Mas a Nayara, que estava lá dentro, ela disse que não foi assim. Ela disse que o Lindenberg só disparou depois que a polícia tentou entrar. E aí ficou, né, essas palavras da polícia contra a Nayara. Mas as pessoas que estavam ali, a imprensa, as pessoas que estavam lá, também dizem que só ouviram um disparo depois que a polícia tentou entrar. Então, nas entrevistas que deu, a Nayara disse que o plano principal do Lindenberg era entrar no apartamento, encontrar ela lá, tirar a vida dela e depois fugir. Mas no dia que ele foi lá, eles estavam fazendo um trabalho da escola, então ele encontrou lá a Nayara, encontrou aquelas pessoas. E aí a Nayara disse que ele ficou muito chocado, ficou surpreso. E aí ela disse que ele começou a repetir que não eram para aquelas pessoas estarem ali, que não era para isso estar acontecendo. Então foi por isso que o plano tomou um rumo diferente. Ele resolveu trancar todo mundo ali dentro, mas não era a primeira intenção dele. A Nayara conta que também, além dos meninos, o Lindenberg também agrediu ela algumas vezes e que ela tentou reatar um namoro com ele algumas vezes, só que ele não aceitou. Isso porque ele já tinha pedido para reatar com ela várias vezes antes disso e ela nunca quis. Então ele achava que ela estava propondo para reatar o namoro só para se livrar da situação, que era um ato falso. Então ele disse que não voltaria para ela e o que ele queria naquele momento era só passar os últimos momentos com ela, que ele já estava decidido o que ia fazer e que para eles dois não tinha mais jeito, porque o que ela queria não era verdadeiro. A Eloá ficou internada por pouco tempo. Mais de 30 horas depois disso, no dia 18 de outubro de 2008, às 11h30 de sábado, ela acabou não resistindo. O enterro dela reuniu mais de 10.000 pessoas. Algumas coisas pipocaram ali na mídia nesse meio tempo, e uma delas foi que o Lindenberg teria sido agredido pela polícia sem necessidade. Isso porque ele não reagiu contra a polícia em nenhum momento. Como eu falei pra vocês, a intenção dela, o foco dele não era esse. E aí, algumas pessoas acham que a polícia agiu ele de um jeito desnecessário, que não precisava, porque ele já tinha se rendido. Então, tem pessoas que pensam assim, que ele não deveria apanhar, e outras já concordam que ele deveria sim. Enfim, não vou entrar nessa questão, só vou falar pra vocês o que aconteceu na época, e foi o que aconteceu. Algumas pessoas criticaram isso. A polícia negou que tivesse feito isso, disse que isso não aconteceu. Mas aí uma rede de TV, um programa de TV, acabou transmitindo algumas imagens vazadas, onde mostra o Lindenberg dando seu depoimento. E aí nesse depoimento ele tá com as roupas rasgadas, tá com o rosto bem inchado, como se realmente ele tivesse ali apanhado. A Comped então pediu um esclarecimento sobre o vídeo e em 26 de outubro fez uma denúncia na Ouvidoria de Policiais de São Paulo, pedindo que isso fosse investigado se o Lindenberg tinha sofrido agressões desnecessárias durante a operação. A Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar quem foi o policial responsável pelo vazamento das imagens. De acordo com o jornal famoso, as imagens teriam sido negociadas por R$50 mil com 4 policiais. A rede de TV que transmitiu as imagens negou a história e disse que o vídeo é fruto de sua fonte arrojada de jornalistas. O julgamento de Lindenberg durou 4 dias, de 13 a 16 de fevereiro de 2012. O Lindenberg foi a júri popular e foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Sua sentença foi transmitida ao vivo por diversas redes de televisão. No entanto, o Código Penal na época limitava 30 anos, o cumprimento máximo de pena. Hoje em dia é 40 anos. Então, por causa disso, em julho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena dele para 39 anos e 3 meses de prisão. Um fato é que enquanto a Eloá estava com o Lindenberg dentro do apartamento, o pai da Eloá foi reconhecido pela polícia. Ele era acusado de tirar a vida de 4 pessoas no estado de Alagoas. Ele também foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Enfim, como vários casos que eu já contei pra vocês, esse foi um que foi bastante criticado pela ação da polícia. Algumas pessoas dizem que a polícia estava certa de agir dessa forma, de tentar fazer as coisas com calma. Outras pessoas já não pensam dessa forma, acham que se eles tivessem intervido antes, e isso daí teria tido um desfecho melhor, talvez, com a Eloá com vida.
Eu não sei, eu quero saber o que vocês acham, e se for o caso, então assim, eu resumi bastante, mas se vocês procurarem, vocês acham bastante coisa. Foi um caso, é um dos casos mais famosos aqui do Brasil. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!